Oi pessoal, estou eu aqui de novo em Minas Gerais e pegando a estrada aqui. Eu estou pensando no negócio, eu acho que vocês vão gostar. Como eu viajo bastante, eu passo por várias cidades e eu estava pensando em gravar uma conversa com a gente na estrada, no caminho. E chegando no lugar, eu gravo a cidade para mostrar a vocês. Ou seja, vocês vão passear comigo nos lugares. É ou não é uma boa ideia? É uma questão a se pensar e eu preciso também que vocês me digam se é uma situação interessante, se é agradável e se vocês têm interesse nisso. Então, esse vídeo aqui agora, eu vou fazer ele mais no sentido de perguntar a vocês o que vocês acham. Eu coloquei um carregador aqui em cima e ele deu uma dançadinha aqui, ó. Deixa eu colocar ele embaixo aqui. Então, eu pensei nisso. O que vocês acham? Porque aqui em Minas Gerais, nós temos o quê? Nós temos cidades históricas, casas históricas, bonitas, né? E que eu posso registrar isso, e cidades pequenas. Detalhe, as cidades pequenas não são bonitas, porque elas não são bem cuidadas. Por cultura. Né? Então, se você olhar, né, igual vocês devem ter acompanhado meus vídeos aí anteriores, né, que eu estava no sul, é uma coisa. Quando você entra em Minas Gerais, por mais hospitaleiro que o pessoal seja, por mais agradável que eles sejam, a questão de administração pública em Minas Gerais é precária. E não é por culpa dos políticos, não. É por culpa do povo. Por incrível que pareça, a culpa é do povo, porque as pessoas acabam se vendendo, vende voto, né? Essas coisas todas, e acaba que o povo fica na mão, né? As cidades ficam na mão de políticos sujos, que ficam 10, 20, 30 anos. Então, eu falei nesse tom assim, porque é normal os políticos da região falarem assim, entendeu? É uma característica. De repente é interessante para me mostrar a vocês estes detalhes, né? Contar alguma coisa ou outra, né? Dependendo do lugar, eu posso até procurar o prefeito, saber do prefeito, quando o prefeito for bom. E quando eu falo isso, é porque já me veio à cabeça uma cidade em que a prefeita é muito boa, e eu tenho certeza que ela nos recebe para conversar. E então, eu estou pensando nisso. Esse vídeo aqui, ele está final de tarde, então ele não está assim um vídeo propício, né, para a gente já começar essa história de vídeos de cidades. Mas dá para a gente conversar sobre a ideia, né? Essa estrada aqui especificamente, ela está bem cuidada. E isso aqui, por incrível que pareça, isso aqui tem uma luta minha, do Ivan Borgatti e outras pessoas, que nós lutamos para essa estrada aqui ser arrumada. E nós conseguimos. Então vocês estão vendo uma estrada bonitinha, mas não é a regra não. Tá? Eu vou passar em estradas muito desagradáveis e que vocês vão acabar registrando isso. Tá? Agora, as cidades tem um lado gostoso, né? Tem um lado interessante. Então, existem construções muito bonitas, antigas, e que a gente pode registrar isto, né? E eu também tenho drone, então eu posso de repente fazer isso, né? Nada impede, eu estou numa cidade resolvendo alguma coisa, eu vou gravar o percurso, gravo uma voltinha dentro da cidade, pego o drone, subo e dou uma mostrada para vocês e estudo sobre a cidade. Eu vou procurar saber sobre a cidade, algum detalhe aqui, outro ali, para poder passar para vocês. Já que
a ideia do canal, que ela passou por várias situações, lives, ajuda humanitária, né? E mais recente eu toquei em assunto da idade, o pessoal gostou. Isto porque o nosso canal aqui, ele é formado por pessoas acima de 45 anos, raríssimas exceções de pessoas jovens. Quando tem jovem é porque já tem maturidade, porque esse canal ele trata de assuntos mais sérios. E eu acho que esta situação que eu estou vendo aqui, essa possibilidade, ela é interessante, ela é muito interessante. E por que que eu penso nisso? Porque é um pensamento de uma geração, né? Eu estou andando rápido, gente, porque eu conheço bem essa estrada aqui, então ela para mim é tranquila, eu vou nela de boa. Então, como eu conheço, né, bastante... Opa, eu estava falando de conhecer a estrada. Bom, voltando, né? Conheço a estrada, por isso que eu estou indo rápido nela. Tá, detalhe, essa questão da idade, tá? É porque a gente pode abordar temas inerentes a essa nossa idade, ou de pessoas mais jovens que são maduras, né? Falar sobre envelhecimento, que é o que eu tenho falado nos últimos dias, né? Porque é uma coisa que está me chamando muita atenção na minha vida, né? Porque eu completei 60 anos e isso me fez refletir muito, porque muita coisa muda, né, quando você atinge os 60 anos. E eu estou compartilhando com vocês, porque também vocês estão passando pela mesma, ou vão passar em breve, e fica uma conversa interessante. Então, eu vou fazer isso. Eu estou achando que vai ficar legal, sabe? Eu acho que vai ficar legal. Acho que vai ficar um conteúdo interessante. Tem também, às vezes, dar carona para uma ou outra pessoa que eu veja que dá para conversar e que seja pessoa de confiança, e a gente puxar uma conversa dentro do carro, alguma coisa assim, sabe? Eu estou gostando da ideia, e eu acho que vocês também vão gostar dessa situação, porque tem a ver com viagem, estrada, passeio, vida, detalhes, história, né? É tudo isso, entendeu? Deixa eu fazer aqui essa outra passagem aqui. Então, vai ser interessante. Essa viagem está rápida, vocês estão vendo? Ela está rápida. É porque eu conheço muito esse trecho aqui, vocês não têm noção. Então dá para render aqui. E também dá para jogar um pouquinho de emoção para vocês aí. Não estou correndo. Lembra que eu falei no vídeo anterior aí, se vocês assistiram, que eu estava lá em Santa Catarina, andando lá na 101, e a velocidade era 100, né, 80, e tranquilo, de boa, sem necessidade de velocidade maior. Aqui eu tenho percebido que quando a estrada é ruim, né, quando tem muito carro, por exemplo, numa duplicada como a 101, a 040, ninguém atrapalha ninguém, né? Então tem as duas pistas, beleza. Numa dessa aqui, as pessoas que estão à frente ali, que estão lenga-lenga, vão me atrapalhar. Quando eu falo lenga-lenga, que está em 60, entendeu? Não dá, gente, não dá. Então acaba que você acaba pisando mais para passar as etapas. Ó, tá vendo? Eu tô aqui a 100 e esse carro aqui na minha frente deve estar a 40, 60. E isso faz com que também a estrada fique mais perigosa. As pessoas precisam ter noção de trecho, né? de velocidade. Por exemplo, uma via de 100 km igual essa aqui, você só pode andar, assim, dizer assim, que eu precisei andar devagar. Você só pode andar 50. Abaixo disso é proibido por lei. Esse carro aqui, por exemplo, ó, na minha frente, ele está a 40. Não pode, pô, tem que ter noção. Então atrapalha, coloca em risco os outros. Pode vir um carro ali atrás com uma velocidade maior e não vai perceber que tem um lenga-lenga aqui na frente. Tá vendo? Os nossos vídeos, eles vão sem assunto, de repente vira assunto. E é interessante, por isso que eu falo que chegando aos 65 eu vou parar de dirigir. Essa pessoa que está na minha frente aqui certamente é idosa.
tá? Por quê? Tá lento demais, não tá tendo reflexo, não tá tendo condicionamento, né, cognitivo para poder, né, desenvolver. E isso atrapalha, ou seja, já não é mais na idade da pessoa tá ali, entendeu? Olha só, tá 40 quilômetros numa estrada de 100, não pode, gente, é errado. Ainda tá batendo papo, eu tô vendo uma outra cabecinha ali e o papo tá rolando. Então, é interessante, viu? O vídeo a gente começa do nada e sai assunto. A questão de você entender o quando você está atrapalhando, quando que você passa a atrapalhar os outros. Aqui, eu vou ter que fazer uma ultrapassagem em lugar proibido. Por quê? O doutor aqui, o boneco de 100 anos, está andando a 40 km numa estrada de 100. Vou dar uma piscadinha aqui para entender que está devagar. Ela, meu Deus do céu. E não muda em nada. Ó. E o que a gente tem que fazer? Ó? Ah, gente, é isso aí. Mas enfim, tá vendo? Vídeo começa sem assunto e gera assunto. Estrada é interessante porque do nada aparece um assunto. E é isso aí. Depois eu quero conversar, eu acho que dá de conversar esse restinho aqui. Quando eu desci lá em Belo Horizonte, eu peguei... Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Um estado organizado é uma coisa, um estado caótico é outra. Minas Gerais é show de bola e tudo, mas os políticos destruíram o país, o estado, né? Agora o Zema está corrigindo. E eu percebi algumas coisas. Então, por exemplo, do aeroporto até a 040 que eu ia pegar, eu levei 2 horas. 2 horas. Eu procurei adiantar a viagem, né? Eu voltei mais cedo, pegar a estrada mais cedo, não pegar a estrada à noite. Não adiantou nada. Não adiantou nada. No anel viário, por causa de um carro estragado lá na frente, atrasou todo mundo em 2 horas. Um carro estragado. Agora, você veja bem, se fosse numa privatizada, porque não tem necessidade de ser privatizado, mas numa estrada organizada, que normalmente as privatizadas acabam sendo mais, já teria chegado lá um carro, tirado aquele carro de lá, e o trecho que eu estava usando era duplicado. Tá? Então, um carro estragado, no acostamento, travou por 2 horas. 2 horas, gente. Um congestionamento de mais de 40 quilômetros. Aí entra a questão da cultura, né? Então, lembra que eu fui lá no sul, não tem isso, flui de boa. Pode acontecer uma coisa ou outra, mas vai dar vazão, vai rápido. E o que eu percebi também é coisa ridícula. Aí, em Minas Gerais, a politicagem suja, feia, pequena, escrota, de coronelismo, isso é que atrasa o Estado. E o triste é saber que um povo mantém no poder pessoas que roubam eles, e principalmente os pobres. Os pobres é que são os maiores responsáveis. Não estou querendo dizer que eu sou pobre, que eu não sou pobre, não, eu sou pobre, mas eu sou um pobre que pensa, tá? Então, o pobre que não pensa vai lá e mantém no poder essa cambada que rouba eles de tudo. Tudo, literalmente tudo. Eu não queria fazer esse desabafo não, mas fiz. Fiz porque me chamou a atenção, sabe? E aí, nessas horas, você fala assim, gente, é melhor viver num lugar onde tem qualidade de vida do que estar num lugar porque você nasceu nesse lugar, porque você é desse lugar e tal. A gente tem que ter escolha, né? Eu falei num vídeo anterior sobre livre-arbítrio e agora eu estou começando a entender tudo. Escolha é uma coisa, livre-arbítrio é outra. Livre-arbítrio, na prática, não existe. Escolha pode acontecer, né? Mas a escolha ela é lenta, você vai trabalhar ela e mudar conceito, que é diferente do termo livre-arbítrio, que você, não, eu posso optar por aquilo.
não é assim, né? Você tem todo um histórico de vida, você tem toda uma carga junto contigo e que pode te dar uma travada, né, em algumas possibilidades. Gente, é isso aí. Fiz um vídeo aqui que era sobre um assunto, virou outro, depois virou outro. Mas tá bom demais, né? E eu vou fazer isso então, eu acho que vai dar certo, vai ficar legal. E se vocês gostarem, vocês me avisam. E também eu vou saber se vocês gostam, porque aumenta o número de visualização. Esses vídeos de estrada nossa têm aumentado visualização devagarinho. Porque como eu mudo muito de... como o canal ele já mudou várias vezes de conteúdo, então ele tem um tempo de maturação para as pessoas compreenderem aquele conteúdo e absorver e passar a gostar, né? E o YouTube também passar a indicar. Tá? A única coisa que eu peço a vocês é que vocês curtam os vídeos. Se você acha que deve compartilhar, compartilha, né? Se inscreve no canal, assiste as propagandas, que aos poucos a gente vai adquirindo corpo para poder fazer esse conteúdo de distração, né? Então, visitar cidades, conhecer cidades diferentes, ver um pouco da história daquele lugar, né? E é isso aí. Tá bom, gente? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.